Comparemos ainda a grande tríade extremo-oriental, outro ternário, que pertence originariamente às concepções tradicionais do Ocidente, tais como existiam na Idade Média, e que é, além disso, conhecido mesmo na ordem exotérica e simplesmente filosófica. Esse ternário é o que costumeiramente se enuncia pela fórmula Deus Homo Natura. Vê-se, em geral, em seus 3 termos, os objetivos a que se podem relacionar os diferentes conhecimentos, que na linguagem da tradição hindu chamar-se-iam não supremos, isto é, em síntese, tudo que não é o conhecimento metafísico puro e transcendente. Aqui, o termo médio, isto é, o homem, é inegavelmente o mesmo que na grande tríade, mas devemos ver de que modo e em que medida os 2 outros termos, designados como Deus e a natureza, correspondem respectivamente ao céu e à terra. Em primeiro lugar, é preciso observar bem que Deus, nesse caso, não pode ser considerado o princípio tal qual é em si, pois este, estando além de qualquer distinção, não pode entrar em correlação com seja o que for. E o modo como o ternário se apresenta implica certa correlação e até mesmo uma espécie de complementarismo entre Deus e a natureza. Trata-se, portanto, necessariamente de um ponto de vista que podemos dizer mais imanente do que transcendente em relação ao cosmos, de que esses 2 termos são como os 2 polos que, mesmo estando fora da manifestação, não podem, no entanto, ser considerados distintamente senão do ponto de vista deste. Além do mais, nesse conjunto de conhecimentos que se designava com o termo geral filosofia, segundo a acepção antiga dessa palavra, Deus era apenas o objeto do que se chamava teologia racional, para distingui-la da teologia revelada, que na verdade é ainda não suprema, mas que ao menos representa o conhecimento do princípio na ordem exotérica e especificamente religiosa, isto é, na medida em que ela é possível, quando se leva em conta, ao mesmo tempo, limites inerentes ao domínio correspondente e formas especiais de expressão de que a verdade deve revestir-se para se adaptar a esse ponto de vista particular. Ora, o que é racional, isto é, o que depende somente do exercício das faculdades individuais humanas, não poderia, evidentemente, atingir de nenhum modo o próprio princípio, e só pode, nas condições mais favoráveis, aprender sua relação com o cosmos. Daí é fácil ver que, ressalva a diferença dos pontos de vista que sempre cabe levar em conta em tal caso, isso coincide precisamente com o que a tradição extremo-oriental designa como céu, uma vez que, do universo manifestado, o princípio segundo este só pode ser alcançado de certo modo por e através do céu, pois o céu é o instrumento do princípio. Por outro lado, se entendermos a natureza em seu sentido primeiro, isto é, como a natureza primordial e indiferenciada que é, a raiz de todas as coisas, a Mula Prakriti da tradição hindu, será natural que ela se identifique à terra da tradição extremo-oriental. Mas o que acarreta aqui uma complicação é que, quando se fala da natureza como objeto de conhecimento, ela é tomada comumente num sentido menos estrito e mais extenso do que aquele, e a ela se relaciona o estudo de tudo que se pode chamar a natureza manifestada, isto é, de tudo que constitui o próprio conjunto do meio cósmico inteiro. Poder-se-ia justificar essa extensão até certo ponto, dizendo-se que essa natureza é encarada então sob o aspecto substancial, em vez de seu aspecto essencial, ou que, como no Sankhya hindu, as coisas são consideradas nela propriamente como produções de Prakriti, reservando-se, por assim dizer, a influência de Purusha, sem a qual, entretanto, nenhuma produção poderia ser efetivamente realizada, pois a partir exclusivamente da potência pura,
nada poderia evidentemente passar da potência ao ato. Talvez haja, de fato, nessa maneira de encarar as coisas, um caráter inerente ao próprio ponto de vista da física ou filosofia natural. Entretanto, uma justificação mais completa pode ser tirada da observação de que o conjunto do meio cósmico é considerado como se formasse em relação ao homem o mundo exterior. Com efeito, trata-se então de uma simples mudança de nível, se podemos dizer assim, correspondendo mais exatamente ao ponto de vista humano, pois pelo menos, de modo relativo, tudo que é exterior pode-se dizer terrestre, assim como tudo que é interior pode-se dizer celeste. Podemos ainda nos recordar aqui do que expusemos a respeito do enxofre, do mercúrio e do sal. O que é divino, sendo necessariamente interior em todas as coisas, age em relação ao homem à maneira de um princípio sulfuroso, enquanto o que é natural, constituindo a ambiência, desempenha, por isso, o papel de um princípio mercurial, como explicamos ao falar das relações do ser com o meio, e o homem, produto do divino e da natureza, simultaneamente acha-se situado assim como o sal, no limite comum desse interior e desse exterior. Quer dizer, em outras palavras, no ponto onde se encontram e se equilibram as influências celestes e as influências terrestres. Deus e a natureza, considerados assim como correlatos ou complementares, e é claro, não se deve perder de vista o que dissemos de início sobre o modo limitado como o termo Deus, deve ser entendido aqui, a fim de evitar, por um lado, todo o panteísmo e, por outro, qualquer associação com o sentido da palavra árabe shirk. Surgem, respectivamente, como o princípio ativo e o princípio passivo da manifestação, ou como o ato e a potência no sentido aristotélico desses dois termos. Ato puro e potência pura em relação à totalidade da manifestação universal. Ato relativo e potência relativa a qualquer outro nível mais determinado e mais restrito do que aquele, isto é, sempre, em síntese, essência e substância, nas diferentes acepções que explicamos em muitas oportunidades. Para assinalar esse caráter respectivamente ativo e passivo, emprega-se também, de modo equivalente, as expressões natura, naturans e natura, naturata, nas quais o termo natura, em vez de só se aplicar ao princípio passivo como anteriormente, designa simultaneamente e de modo simétrico os dois princípios imediatos do devir. Aqui, ainda, reencontramos a tradição extremo-oriental, segundo a qual é pelo Yang e o Yin, portanto pelo céu e a terra, que todos os seres são modificados e no mundo manifestado a revolução dos dois princípios Yin e Yang, correspondentes a ações e reações recíprocas das influências celestes e terrestres, governa todas as coisas. As duas modalidades do ser, Yin Yang, tendo se diferenciado no ser primordial, Taiki, a revolução delas começou, e a modificação cósmica veio em seguida. O apogeu do Yin, condensado na Terra, é a passividade tranquila. O apogeu do Yang, condensado no céu, é a atividade fecunda, com a passividade da Terra, oferecendo-se ao céu, a atividade do céu, exercendo-se sobre a Terra. Dos dois nasceram todos os seres. Força invisível, a ação e a reação do binômio céu-terra produziram toda a modificação. Começo e cessação, plenitude e vazio, revoluções astronômicas, ciclos temporais, fases do Sol, estações e da Lua. Tudo isso é produzido por essa causa única que ninguém vê, mas que funciona sempre. A vida desenvolve-se na direção de uma meta. A morte é um retorno na direção de um termo. As gêneses e as dissoluções, condensações e dissipações sucedem-se sem fim, sem que se saiba a origem delas.
sem que se lhes veja o termo, origem e fim, estando ocultos no princípio. A ação e a reação do céu e da terra são o único motor desse movimento, que através da série infinita de modificações, conduz os seres à transformação final, que os reconduz ao princípio uno de que saíram.